Bem-vindos, continuamos a falar sobre o nível básico de utilização de Photoshop e neste vídeo em concreto vamos aqui fazer um interregno na abordagem dos layers para ver como é que nós podemos criar o nosso próprio documento. Nos vídeos anteriores vimos então como abrir uma imagem e depois utilizá-la já como suporte físico para tratamento de imagem. Neste caso, ao abrirmos uma imagem, o Photoshop automaticamente vai criar um espaço físico no interior do qual vai colocar precisamente a imagem aberta, mas que depois vai permitir que esse seja o espaço físico oficial da nossa imagem. E, portanto, nós podemos arrastar, eliminar layers e, no entanto, o espaço físico vai lá ficar. Eu posso dar esse exemplo abrindo uma das nossas imagens. Ok, vamos escolher aqui uma imagem diferente e vamos fazer o seguinte, vamos aqui libertar o meu layer e reparem que esta imagem que aqui está aberta, ela é constituída essencialmente por dois elementos, neste caso o layer que aqui está e o espaço físico que ela ocupa, o que quer dizer que se eu selecionar o layer e o eliminar, ou neste caso vamos aqui, eu cliquei no sítio errado, vamos aqui eliminar este layer, reparem, não dá para eliminar o layer, no entanto, eu posso tentar eliminá-lo da seguinte forma, vou selecioná-lo e vou tentar apagá-lo. Não consigo fazer. Muito bem, o que é que vai acontecer aqui? Eu vou ser obrigado a criar um novo layer. E o que vai acontecer então é que ele vai assumir o tamanho natural da imagem original. Se eu agora quiser selecionar esta imagem e apagá-la, eu já vou poder fazer esse procedimento. Ok? E reparem então que ficou aqui o espaço com a tal trama que nos identifica que o espaço está completamente vazio, mas reparem então que todo este espaço que aqui está foi definido inicialmente pela abertura da minha imagem. O que eu vou fazer é o seguinte, vou criar o meu próprio documento e para isso vamos escolher aqui o File e depois clicar em New. Neste caso eu não vou estar aqui a abrir nenhuma imagem em concreto, vou sim estar a definir qual é o tamanho da imagem que eu quero produzir. E depois, obviamente, eu posso arrastar para o seu interior imagens de outros layers e de outros documentos em paralelo. No entanto, há aqui alguns aspectos que eu quero referir relativamente a este quadro. Nós temos aqui logo no topo a possibilidade de definir o nome do documento. Não é que tenha que ser obrigatório definir aqui um nome, mas vamos colocar aqui exemplo 1. Poderá conter espaços, não tem que ser no nome todo completo, pode ter, ou melhor, todo com as letras todas agarradinhas umas às outras, não é? Pode ter aqui o tipo de identificação que nós pretendemos. Depois temos aqui um grande quadro que tem aqui um preset geral. O que é um preset geral? Neste caso é a possibilidade de nós podermos selecionar determinado grupo de documentos. E reparem que quando eu clico aqui sobre Custom, eu tenho aqui o Default Photoshop Size, isto é, o tamanho por defeito do Photoshop, e reparem que ele, oficialmente, quando eu seleciono esta opção, vai ficar aqui esta parte do Size completamente impossibilitada de ser movimentada, e ele, por defeito, vai escolher, então, 16 cm de largura por 12 cm de altura, e é este o tamanho normal, por defeito, que o Photoshop usa. No entanto, eu posso selecionar outros presets pré-configurados. Se eu estiver nos Estados Unidos ou quiser produzir algum tipo de papel, algum tipo de formato relacionado com os Estados Unidos, eu posso selecionar este conjunto de presets. Então, quando eu selecionar, reparem que voltou a estar ativa aqui esta opção, que me vai dar a possibilidade de escolher entre três tipos de tamanhos, neste caso o letter, o legal e o tabloid. Podem verificar também que por defeito eu selecionei US Paper e por conseguinte também o Photoshop sabe que nos Estados Unidos são utilizadas as inches, ok? Em vez de pixels ou centímetros ou milímetros. Portanto, esta é a medida, são as polegadas, a medida mais comum nos Estados Unidos. No entanto, eu posso aqui selecionar um outro conjunto que é o International Paper. E no International Paper vamos já começar a falar de formatos mais europeus, por exemplo, o caso do tamanho A4, ou então o A6, o A5, o A3 e por aí fora, assim sucessivamente. Ou vamos também poder selecionar um outro conjunto de informações. Já vamos ver, reparem que automaticamente aqui ficou em milímetros e selecionando a página, por exemplo, A3, nós vamos ficar agora aqui com o tamanho que habitualmente uma página A3 tem. Uma vez que nós estamos a trabalhar com formatos de papel,
isto é, formatos destinados à impressão, o que vai acontecer é que automaticamente o Photoshop vai interpretar como sendo um trabalho cuja finalidade é ser impresso. E uma vez que estamos a falar em imprimir uma imagem, automaticamente a resolução é definida para 300 dpi, ou neste caso ppi, pixels por inch. Okay? Nós podemos alterar aqui a forma como ele define a relação entre número de pixels e a unidade de medida. Neste caso nós podemos ter pixels por centímetro e reparem a conversão é de 300 para 118,11. Por defeito nós podemos deixar aqui o pixels per inch, o PPI, e temos aqui então o valor da resolução do nosso documento. Normalmente, por defeito, para documentos que pretendem ser impressos, a resolução natural será esta. Mas vamos ver aqui outros aspectos. Vamos imaginar que nós estaríamos aqui a trabalhar, por exemplo, para a imagem que queremos colocar como uma imagem de abertura de um filme. Ora, nesse caso nós podemos selecionar aqui também o Film and Video. E neste caso vamos ter aqui a possibilidade de selecionar os diferentes tipos de tamanhos de vídeo. Se eu selecionar aqui o HDTV 720p, reparem o que é que vai acontecer, ele vai colocar aqui a resolução 1280-720, que curiosamente é a resolução que nós estamos a usar para este tipo de vídeos que vocês estão a assistir. A resolução aqui neste caso, e neste caso estávamos a falar do tamanho, a resolução é aqui o número de pixels por inch, por defeito é 72. É mais que suficiente, não precisamos de ter uma resolução maior do que esta para podermos ver os pixels todos aqui no nosso ambiente de trabalho. E depois temos aqui mais um conjunto de outros formatos, temos o formato web, okay, onde nós podemos definir aqui formatos que têm a ver com o tamanho do nosso screen. Vamos imaginar que nós queríamos fazer, por exemplo, um wallpaper, não é? Um papel de parede. Estes serão os papéis de parede mais típicos, portanto 1024 por 768, temos aqui também o 1920 por 1080 e assim sucessivamente. Temos depois aqui outros tipos, por exemplo Mobile App Design, e neste caso nós podemos selecionar aqui já a resolução normal destes diferentes dispositivos, incluindo, por exemplo, Android a 1080p, e portanto ele vai colocar aqui estes valores. O mais comum é nós trabalharmos com valores personalizados, e para isso para nós bastará selecionar esta opção e escolher a última, que é o Costume. E no Costume nós não vamos aqui selecionar nenhum tipo de size, nenhum tipo de tamanho, porque vamos poder escolher os tamanhos à nossa maneira. E para isso, por exemplo, eu vou colocar aqui 500 por 400, okay? A resolução, obviamente, aqui está muito alta, vou colocar aqui só 72, okay? Eu não vou ainda falar sobre estas funções, irei falar sobre elas no vídeo que segue, bastará para isso depois fazer aqui um OK e automaticamente é criado aqui então este documento. Eu quero chamar a atenção, antes de terminar este vídeo, para este facto. Por defeito, o Photoshop vai criar não só o espaço físico, que é definido com aquelas coordenadas ou aquelas dimensões que eu defini, mas vai também criar o primeiro layer, o background. Não existe nenhum documento que possa ficar sem pelo menos um layer. Isto é, se eu quiser eliminar este layer que aqui está, eu não tenho a possibilidade de o fazer, não só pelo facto de ele estar trancado, mas reparem, eu destranquei e a opção de eliminação não está disponível. Tem que existir pelo menos um layer aqui. No entanto, eu quero chamar a atenção para o seguinte. Nós vamos ter aqui a possibilidade de alterar os nomes dos layers. Eu queria chamar a atenção para este aspecto que é fundamental. Se eu clicar aqui em New e voltar a assumir as mesmas dimensões, vou fazer OK. Reparem o que é que acontece. Por defeito, o background está aqui com as letras em itálico. O que quer dizer que eu posso aqui alterar alguns aspectos deste meu layer de uma forma, desta forma, fazendo um duplo clique e automaticamente vai-me surgir aqui este quadro que diz New Layer. Ora, este quadro aparece cada vez menos no Photoshop. Eu já vou explicar porquê. Eu aqui posso alterar o nome, por exemplo, fundo, e posso alterar um conjunto de outros valores, nomeadamente a cor, e temos aqui um conjunto de cores, e já vamos ver como é que nós podemos chegar lá e qual é o seu efeito, e depois o modo normal, e reparem, há aqui um vastíssimo conjunto que ultrapassa até o nosso próprio vídeo de modos de blend, que será um objeto de discussão num outro vídeo, e depois temos aqui a opacidade, neste caso a 100%. E quando eu clicar em OK, o que vai acontecer ali é que o meu
o meu layer vai ficar desimpedido, ok? Vai ficar destrancado e vai assumir a palavra fundo. No próximo vídeo vamos continuar a falar sobre estes aspectos, vamos continuar a criar novos documentos e vamos aprofundar um pouco mais sobre esta questão de alterar o nome e alterar alguns aspectos do meu layer.